Segunda-feira, 15 de agosto de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao X da Questão, esse nosso encontro semanal de informação com opinião sobre o que acontece na política, aqui nas nossas Minas Gerais. Eu sou a Gi Palermo e é sempre uma grande alegria esse nosso encontro para debater os assuntos que afetam o nosso dia a dia das nossas famílias. E eu chamo para preencher aqui na nossa tela um time hoje muito especial de mentes questionadoras que vai estar conosco. Hoje a gente está recebendo as presenças do empresário Thales Augusto, lá de Belo Horizonte, de Uberlândia, da engenheira ambiental Débora Rigo, e de Araxá, personal trainer Omara Paulinelli, que já é aqui a nossa parceira. Bem-vindo, Thales. Agradeço de coração pela sua disponibilidade, viu, de estar aqui conosco. Muito obrigado. Um abraço a todos. Papai, a gente ouviu aí o bebezinho. Boa noite, Débora. Muito bom recebê-la aqui pela primeira vez conosco, viu? Bem-vinda. O microfone não estava ligando aqui. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, né, participar de programas que traz informação, que traz opinião, que traz pessoas tão incríveis. É uma honra estar com vocês hoje. A gente que agradece. Omara, bem-vinda. Oi, Gi, tudo bem? Olá, Débora, prazer te conhecer. Thales, um prazer ter vocês aqui com a gente hoje, né, Gi? Mais uma vez a gente está aqui no X da Questão, a gente agradece aí a audiência que está em casa, né? Obrigada aí pela presença. E vamos aí, né, com vários temas interessantes hoje para a gente discutir e achar os X da Questão. Beijo para todo mundo e vamos lá. Olha, mas antes da gente começar para valer, encontrar o X da Questão nessa noite, eu faço aquele apelo que você já conhece, tá? Esse canal, ele é um trabalho totalmente independente. Todos esses comentaristas que vêm aqui participar conosco, dar a sua contribuição a cada segunda-feira, nos ajudando a encontrar o X da Questão, tudo de forma voluntária. Então, a gente não tem nenhum tipo de financiamento, patrocínio por trás desse trabalho. Por isso, é só o seu engajamento aqui na plataforma que vai conseguir fazer esse trabalho crescer e alcançar mais gente. A gente precisa, né, que a cada semana você esteja aí com aquelas 3 ações: o curta, comente e compartilhe, né, que são os 3 Cs, para poder a plataforma compreender que esse conteúdo é relevante e passar a oferecê-lo para mais pessoas. Então vai lá, deixa a sua curtida, faça o seu comentário, principalmente sobre os temas que vão ser debatidos aqui. Traz para nós também a sua opinião, traz também aí o que você acha sobre os assuntos que estão sendo debatidos, e depois vai lá e compartilha nas suas redes sociais, compartilha nos seus grupos no WhatsApp. É muito importante para que a gente alcance mais pessoas que não sabem da nossa existência. Então vamos lá, começando para valer, encontrando o X da Questão nessa noite. O Sindicato Rural de Uberaba lançou uma carta que tem sido questionada pela imprensa local. No documento assinado pelo presidente Marco Túlio Machado Borges, a instituição elenca 5 princípios para as eleições 2022. E na divulgação nas suas redes sociais, o sindicato informou que só receberá para conversar candidatos que estejam dispostos a se comprometerem com esses princípios. Abre aspas. Aqueles candidatos que quiserem ser recebidos pela nossa instituição deverão assinar esse documento e será divulgado para toda a população, mostrando o compromisso com a boa prática política e com as bandeiras do produtor rural. Fecha aspas. E para você conhecer aí quais são esses 5 princípios que a imprensa está achando tão absurda, eu quero trazer para vocês. Número 1, apoio ao candidato Jair Messias Bolsonaro ao cargo de presidente da República. Número 2, reconhecimento público da produção rural como uma atividade propulsora da economia nacional, que deve ser exaltada e defendida na medida da sua contribuição para o desenvolvimento do país. Número 3, defesa irrestrita da propriedade privada, combatendo de forma incisiva movimentos e ações que visem a invasão de terras e outros ataques a este princípio, bem como aqueles que os incentivem. Número 4,
defesa irrestrita da livre iniciativa econômica, posicionando-se contra quaisquer políticas públicas que limitem o exercício deste direito. E, por fim, no último princípio, o sindicato traz a defesa irrestrita, a desburocratização para o exercício da atividade rural, combatendo os exageros de normas e regulamentos excessivos. Thales, essa eu começo com você. A minha, assim, me parece muito óbvio que um sindicato privado, como o Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba, tenha esses princípios e se reserve ao direito de conversar apenas com candidatos que vão assinar o compromisso destes princípios. Mas a nossa imprensa regional está detonando aí a imagem do sindicato por causa disso. Bom, eu penso que é um pouco... Quero até aqui me ausentar de falar do que seria mais importante, que é a defesa da propriedade como um pilar e uma segurança jurídica de uma nação e das famílias, a livre iniciativa, a liberdade de associação e de apoio. Queria que nem queria me prender à importância que tem o agronegócio, em especial nesses últimos anos do governo Bolsonaro, como uma locomotiva realmente da economia nacional, sustentando esse país, em especial nesse tempo de pandemia. Nem sequer vou me prender aos números estatísticos, né, das invasões de propriedade, que no governo FHC a gente teve próximo de 2.400 invasões, governo Lula quase 2.000, governo Dilma quase 1.000 invasões, e no governo Bolsonaro, nos 3 primeiros anos, 24. Ou seja, nem a isso eu vou me prender, sabe, Gi? Eu queria me prender a perguntar às pessoas que têm criticado o sindicato. A essas pessoas, a mídia e as pessoas, esses críticos, que a gente já está um pouco calejado, já conhece mais ou menos o perfil, né? Então eu queria perguntar para vocês o seguinte, vocês que têm criticado a decisão do sindicato, onde vocês estavam quando o MST queimava as propriedades produtivas e esquartejava os animais? Onde vocês estavam quando as universidades se tornaram um campo vermelho de luta política? Onde vocês estavam em suas críticas, né? Essa semana, quando houve uma histeria coletiva no país, utilizando a palavra democracia de forma totalmente instrumentalizada, simplesmente para criticar o governo e o presidente, né? Onde vocês estavam quando o presidente Lula foi preso? Onde vocês estavam quando o sindicato de vocês distribuíam santinhos pelo PT? Quando aconteceu o Petrolão, a Lava Jato, o Mensalão? Mas no fim é mesmo mimimi de sempre, e a gente já sabe esse perfil e a gente já conhece, né? Que o que está acontecendo é que essas pessoas, vocês críticos, já não conseguem mais alcançar as tetas gordas, né? Do financiamento público, né? O imposto sindical está fazendo falta, né? Quem financia esse pseudo trabalho de vocês, né? Está fazendo falta. E nesse campo eu entendo. Mas acontece que também a população entende, ela já está farta, né? Já está com náusea dessa grande militância sem escrúpulo que se tornou a imprensa e os sindicatos brasileiros. Débora, como que você analisa aí a posição do sindicato e os críticos? Bom, vamos lá, né? Eu acho que o Thales foi muito feliz nas colocações dele, né? Vou dar uma pequena complementação aqui de tudo que ele falou, né? Na verdade, hoje nós não temos mais uma... É muito difícil, não temos não, né? Nós temos, né, como que está sendo feito aqui, vários outros jornais, não existe mais uma mídia, né, imparcial, não existe mais uma mídia séria, e o maior exemplo disso foi ontem, né, a respeito do almoço com o Bolsonaro. Aquilo foi o auge da sujeira, né, e da falta de caráter do jornalismo brasileiro. Então, eu acho que a mídia, na verdade, ela tá tão no fundo do poço, que as próprias pessoas que ainda acompanham, que ainda são cegas, né, e acompanham essa grande mídia, vamos dizer assim, já estão começando a se questionar. Então, eu acho que é um processo a médio prazo para que ou eles mudem de fato de postura ou eles venham a se afundar por si.
Porque as mídias independentes, né, a gente pega aí, estão crescendo a cada dia mais, e a popularização disso facilita o acesso até as pessoas mais simples, né? Então, antes eles diziam que era algo da elite, né? E hoje qualquer pessoa na rua você vê com um celularzinho, a pessoa consegue ter acesso ao jornalismo sério, ao jornalismo de verdade, que ainda existe, né? Eu falo sempre, a gente não pode generalizar profissionais e profissões por conta de uma pequena parte, que eu ainda acredito que é uma pequena parte. O Brasil ainda é um país de pessoas sérias, o Brasil ainda é um país de pessoas trabalhadoras, de pessoas conservadoras, só que esse pequeno grupo faz muito barulho. E esse pequeno grupo está dentro das universidades, está dentro da mídia, está onde leva a informação para a maioria da massa. Quanto ao Sindicato Rural, Marco Túlio, né, o presidente, eu gostaria de deixar meu parabéns a ele. Como é importante, no momento em que vivemos, pessoas como ele, pessoas que se posicionam, pessoas que não têm medo de se posicionar, né? Eu falo, gente, isso hoje é necessário. A história de ficar em cima do muro não dá mais. Entendam, não existe uma terceira via no Brasil. Ou você está de um lado ou você está do outro. Não existe o em cima do muro, não existe mais o centro. Isso não existe. Então, considerando todas as atividades do agro, todas as críticas, né, e tudo que o nosso ilustríssimo Nove Dedos, né, não vou dar palanque para ele aqui não, né, mas o nosso ilustríssimo Nove Dedos vem fazendo as ameaças dele, do Boulos e de toda a equipe, né, e agora a Alckmin, eu estava ouvindo há poucos dias atrás, né, um dos ministros aí, do Lula, etc., falando que ele não considera propriedade privada nem aquilo que é assinado por Deus, né? Então, nem se Deus assinar algo dizendo que é propriedade privada. Então, como é que um agronegócio vai se posicionar contrário a isso, né? Hoje nós temos um governo que, muito bem citado pelo Tales, as invasões de terra, que eram um dos maiores crimes, né? Não é um crime, é um crime de terrorismo, né? Então, nós tínhamos invasões diariamente, praticamente, no país. Hoje nós temos aí, a gente quase nem ouve falar de invasão de terra, acho que 24 aí, né, até que o Tales citou durante o governo Bolsonaro. Então, quer dizer, nós temos um governo que respeita a propriedade privada, que respeita o agro, que investe no agro. Então, a gente vê aí o investimento em malhas ferroviárias, nós vemos o investimento em rodovias que tivemos nesse último governo, tudo isso influenciando diretamente o agro, facilidades para o agro, apoio ao agro. Ele não pode, ele não deve se posicionar contrário a isso. Então, eu acho que é muito bem citado por você, é algo privado, né? Ele tem, eu diria que obrigação moral, junto com as pessoas que estão com ele, né? Os sindicalizados ali, ele tem obrigação, isso com certeza não foi uma decisão sozinha dele, né? Então eu tenho certeza que ele tem o apoio ali de dentro. E eu diria que por mais martulho aí, né, no mundo, no Brasil principalmente, depois de uma carta à democracia, né, que eu falei que eu não conseguia saber se eu ria ou se eu chorava, né, lendo aquilo. Socialistas, né, que matam governos genocidas falando de democracia, e é algo extremamente patético, né? Mas infelizmente foi o que eu disse, essas pessoas, eles dominaram as universidades, eles dominaram o entretenimento, eles dominaram a cultura, né? E tudo isso faz parte, né, do projeto aí da Revolução Marxista, né? Nada disso deve nos espantar, nada disso deve nos assustar, está tudo escrito, né, para quem leu os livros de Marx e companhia. Então, assim, eu acho que o sindicato de Uberaba está de parabéns. Eu gostaria que outros sindicatos de outras cidades posicionassem exatamente igual, né? E deixe bem claro a minha posição. E não adianta vir aqui querer me convencer de que você agora vai apoiar o agro se você apoia governos aí totalmente contra o agronegócio. Lembrando que o agro brasileiro hoje, ele alimenta 2 bilhões de pessoas pelo mundo, então nós estamos falando de um país agro, né? Nós somos um país do agro, e foi graças ao agro que pós 2 anos e pouco de pandemia, a gente ainda não tem escassez,
a gente não está passando as maiores dificuldades, a gente está aí, lógico, em sintonia com o mundo, né, de alta, com o governo trabalhando contra essas altas, e hoje você vai na prateleira de mercado, você tem tudo, né, você tem combustível, a gente não tá sentindo falta de nada graças ao agronegócio, o que não acontece em outros países que não têm esse agro aí elevando a economia e potencializando o crescimento do país, que graças a Deus é o nosso caso. Com certeza. Omara, traz para nós as suas observações aí nessa decisão do sindicato e a repercussão dessa mídia regional. Bom, Gi, meus colegas aí disseram praticamente tudo, né? Foi sensacional o comentário deles. Eu acho interessante, um sindicato apoiando o governo Bolsonaro, né? Porque ele acabou aí, né? Pôs fim no imposto sindical, então eu acho bem interessante. Então, esse imposto, né, que era a principal fonte de renda dos sindicatos, né, então... E assim, gente, eu acho fácil entender a posição do sindicato aí em apoiar o governo Bolsonaro, sabe? Porque se você fizer uma pesquisa rápida no Google aí, gente, é fácil encontrar várias ações do governo, né, Bolsonaro beneficiando o agronegócio, né, e a agricultura familiar também. Então, assim, para começar, a redução de impostos, né, de produtos, de insumos, de máquinas agrícolas, a melhoria também das rodovias, construções de ponte, né, que eliminaram aí esse sofrimento antigo, né, que eram as travessias com balsas. Tudo isso melhorou muito as condições do escoamento da produção do agronegócio. Então, assim, o governo Bolsonaro também garantiu com a Rússia o fornecimento de fertilizantes, melhorou a internet no campo, né, que possibilitou aí o aumento da tecnologia na agricultura. E para a agricultura familiar, o Bolsonaro fez a verdadeira reforma agrária, que entregou aí quase 350 mil títulos de propriedade definitiva para as famílias que esperavam por isso há 40 anos. E detalhe, esses títulos foram dados para as mulheres. Os homens só receberam títulos de propriedade se fossem solteiros. Tá? Então, assim, mais uma prova de que Bolsonaro sempre olha o lado da mulher. Né? Outro fato importante que o Thales comentou, né, que as invasões das fazendas diminuíram aí drasticamente, né, pelo MST, as invasões pelo MST. Foi facilitado aí o porte e a posse de armas para o proprietário rural, proteger sua propriedade. E do outro lado, né, da esquerda, a todo momento fazem aí discursos dizendo que o agronegócio é o destruidor do país, né, que vai acabar com o agronegócio, tá, e investir somente na agricultura familiar. Né. Fala que o MST vai ter posição de destaque no governo dele. Que destaque é esse? Né? Por acaso ele, então, vai apoiar invasões a propriedades? Agora, vocês me respondam, pessoal, o sindicato, ele está errado? Está fácil demais de entender, né, essa atitude do sindicato? Não está não, gente. Então, assim, o sindicato pode até não ter sido muito ético, digamos assim, tá? Mas sabemos que o presidente, ele precisa de uma base forte e alinhada, tá? Eu falo ético, pessoal, porque fica parecendo assim um voto de cabresto, né? Mas o sindicato, ele tem todo o direito de fazer essa exigência, tá? Porque quer preservar todas essas conquistas que ele teve aí durante esses quase 4 anos. Então, os candidatos que não concordarem, busquem apoio em outro lugar, né? O sindicato, ele é livre para exigir o apoio, e o candidato é livre para não aceitar. Tá? É isso. Então, a mídia aí, ela está totalmente equivocada, errada em falar, né, que o sindicato está sendo errado nessa exigência. É isso, Gi. Assim, para mim, pessoalmente, gente, o que foi incoerente foi um pecuarista de Uberaba, que em julho desse ano, um pecuarista grande, a notícia saiu no Jornal da Manhã, no dia 7/7, vou colocar aqui na tela para você,
Pecuarista com fazenda em Uberaba faz doação de R$2.100.000 ao PT. Para mim, vocês desculpem, mas a incoerência está em um pecuarista que aposta em um potencial governo que vai querer invadir a propriedade dele e tomar a terra dele, não o sindicato que quer proteger e reeleger um presidente que protege a propriedade privada. Antes da gente ir para a próxima pauta, quero só convidar você que está nos conhecendo hoje ou passando por aqui e nunca nos viu, a gente tem também um aplicativo, um canal lá no aplicativo Telegram, que você pode acompanhar o programa completo e também os cortes temáticos de cada assunto debatido. Você entra no Telegram, vai na lupinha e procura o programa O X da Questão. Você entra no nosso canal lá para você ter acesso também aos nossos conteúdos por lá, tá? Seguindo com mais informação, ainda em Uberaba. A Câmara Municipal de Uberaba aprovou na última segunda-feira, dia 8 de agosto, por 11 votos a 6, o projeto que proíbe o uso da linguagem neutra em escolas e concursos públicos da cidade. Em novembro do ano passado, esse mesmo projeto, de autoria do vereador pastor Heloísio, do PTB, tinha sido arquivado devido a um parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Casa. Conforme esse parecer, não caberia ao município alterar a grade curricular, que é competência da União, a qual cabe legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, conforme previsto na Constituição Federal. Contudo, durante a discussão, nessa última segunda-feira, o parecer acabou sendo derrubado, com votos, inclusive, dos integrantes da própria comissão. O texto que foi aprovado, ele veda a aplicação de qualquer forma de ensino, fomento e outras formas de utilização da denominada linguagem neutra ou similares na grade curricular, em todos os materiais didáticos de instituições de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, públicos ou privados, e em qualquer documento oficial, seja ele físico ou virtual ou em redes sociais do ensino público municipal. Dos 21 vereadores, apenas 6 votaram contra o projeto, e a gente quer fazer questão de trazer para você aqui na tela quem foram eles, os que votaram contra esse projeto. Caio Godoy, do Solidariedade, Celso Neto, do PP, Paulo César Soares China, do PMN, Elias Divino, do Podemos, Rochelle Gutierrez, do PP, e Túlio Micheli, também do Solidariedade. Os vereadores Ismar Marão, do PSD, Alessandra do Abrigo dos Anjos, do Podemos, e Denise da Supra, do Patriota, não estavam presentes na reunião na hora da votação. Débora, sua análise? Bom, eu falo que até me assusta, né, a gente ter que discutir esse tipo de coisa. É algo tão ridículo, é algo tão absurdo essa linguagem neutra, que eu acho que se discutir isso é um retrocesso, né, dentro da humanidade, vamos se dizer, né? A gente achava que no século XXI os carros iam estar voando e, de repente, a gente está falando sobre menine, né? Enfim. Nós tivemos, apenas como um complemento, aqui em Uberlândia também, tá? Essa mesma lei, que é de autoria do vereador Cristiano Caporeso, ela havia também sido derrubada, e essa semana também ela foi aprovada aqui na nossa Câmara dos Vereadores, né? Então, é um assunto que está aí rolando, tramitando em várias cidades, né? Então, a linguagem neutra, ela foi criada por aquele grupo que não se identifica nem no gênero feminino, nem no masculino, né? Que são os tal do não binário, né? E por uma ideologia que a gente sabe que é totalmente política, né? Uma ideologia de uma minoria
eu estou falando aí de 1,2%, né, da população, mais ou menos em média, que se diz, eles querem mudar as línguas, né, porque isso não acontece só no Brasil, inclusive na França foi proibido, né, o uso da linguagem neutra em escolas, universidades. Nós estamos falando de um país progressista como a França, né, e mesmo assim foi proibido. Por quê? Porque, primeiro, é uma linguagem que ela prejudica outros grupos de minoria. Então, para você ver como esse assunto de minoria é uma grande falácia desses grupos. Eles não estão preocupados com minoria. Eles nunca estiveram, né? Quando você fala em linguagem neutra, você prejudica o aprendizado de pessoas com dislexia, você prejudica o aprendizado e o acesso a pessoas com deficiências visuais e auditivas, né? Porque muitos, inclusive, usam aplicativos para se comunicar. Então, essa falácia de que é para as minorias, é para a inclusão, isso é mentira, né? Porque, na verdade, você está excluindo pessoas que realmente precisam e que não estão ali brincando de mudar as palavras, né? A língua de uma nação é um dos pilares mais importantes de uma nação, né? E faz parte do processo de destruição, assim como a propriedade privada e outros assuntos. Então, se você pegar historicamente, né, a língua portuguesa, ela vem do latim. E dentro do latim você tem o feminino, o masculino e o neutro, né? Que normalmente ele era terminado em u, telu, né? Quando foi transformado, né, a língua portuguesa, a evolução do latim para a língua portuguesa, o neutro passou a ser o masculino, né? Então, quando você vai num evento e boa noite a todos, você já está incluindo ali o gênero feminino e masculino. E hoje você já percebe o movimento, inclusive, boa noite a todos e a todas. É redundância, né? É algo extremamente inútil. Você não precisa dizer o todo e toda. E essa baboseira de terminar em E, né? Então, você pega palavras como pente, por exemplo, que é terminada em E, e é uma palavra de gênero masculino. O pente. Você não fala a pente, né? Então, é só uma forma, na verdade, que eles vão introduzindo, né, o movimento deles. Então, eles usam aí a minoria, eles apelam, né, para esse grupo. E primeiro eles iniciam na fala, né? A partir do momento que eles conseguem entrar na fala, aí eles vão entrar na forma do que, como pensamos e na forma como agimos, e eles vão conseguir aí o objetivo dele, que é, no fundo, a destruição da família, né? Então, por isso que nada mais é do que isso. E se você pegar, linguisticamente, isso não existe, né? É um assassinato da língua portuguesa. E eu vou fazer um teste aqui com vocês e com todo mundo que estiver nos ouvindo. Escrevam uma frase inteira na linguagem neutra e tentem lê-la e compreendê-la. É impossível, né? Então, tanto que vocês podem ver que é tão impossível e tão ridículo que eles ficam focados em bem-vindes, menine. Por quê? Porque você não consegue fazer uma frase, escrever um texto em linguagem neutra. Então, se vocês fizerem esse teste em casa, vocês vão morrer de rir, né? Porque parece que é o Mussum falando. Então, mas o objetivo deles não é esse. A linguagem, eles não estão ligando, eles não estão preocupados com a linguagem de fato. Eles estão preocupados em destruir os valores da família tradicional. Esse é o principal objetivo de tudo isso. E como você consegue? Com as crianças. Voltamos ao fato de crianças, universidades, escolas, né? Então, dentro de universidades, dentro de escolas e até dentro de empresas, eu conheço empresa que ela manda bem-vindas para os funcionários, ela já introduz, só que eu volto a repetir, você não consegue criar uma frase inteira, você não consegue criar um texto inteiro, né? Então, parabéns, na verdade, parabéns aos vereadores aí que têm um pouco de sensatez, né? Eu falo que você não precisa de muita sensatez para proibir o uso dessa idiotice, porque, desculpa, não tem outra definição para um assunto desse, porque, como eu disse, ele não ajuda ninguém, pelo contrário, ele prejudica quem realmente precisa. Então, e a gente, em pleno, né, a gente está tendo que ter esse tipo de discussões em câmeras de vereadores, em assembleia, de algo que não deveria a gente nem estar perdendo tempo, né? Nem estar perdendo tempo discutindo uma coisa tão imbecil quanto a linguagem neutra. Agora,
Thales, sabe o que eu fico pensando? Nessa questão desse argumento que eles utilizam de inconstitucionalidade de câmaras municipais e estaduais legislarem sobre isso, que seria um assunto federal a ser decidido lá pelo MEC. Ok, se é um assunto federal a ser decidido pelo MEC, por que pelo país todos nós temos universidades e temos escolas e temos empresas utilizando e adotando essa linguagem à revelia da lei? Porque a lei não autoriza o uso dessa linguagem. Então, quem está sendo inconstitucional? Os órgãos que já estão adotando essa linguagem? Esses dias nós tivemos um cartaz da Defensoria Pública. Aqui nós somos inclusivos. O banheiro é de todes. Ora, essa linguagem ela não existe. Essa linguagem, então, ela é inconstitucional. Mas nós já temos órgãos adotando essa linguagem. Então, peraí, você querer uma lei que proteja a língua portuguesa e bana definitivamente, extingua o uso da linguagem é inconstitucional, mas os órgãos à revelia da lei usando a linguagem não é inconstitucional? Como é que fica essa questão? Bom, possivelmente, existe uma possibilidade grande de que essas iniciativas de câmaras municipais sejam derrubadas nas instâncias superiores, em especial porque isso é um modus operandi hoje de ativismo da esquerda, né? Principalmente os partidos recorrem tudo, o Supremo Tribunal Federal se tornou um puxado da rede, que tudo que ela não consegue aprovar ou derrubar no Congresso, ela leva e derruba via ativismo judicial. Nesse caso em especial, eu acredito que realmente a questão em especial da utilização da linguagem, dessa linguagem nas escolas, ela deve ser derrubada, deve ser levada a uma discussão no âmbito nacional, porque por conta de campo de competência, tá? Isso é simplesmente uma impressão que eu tenho, mas de toda forma, eu não acredito que a discussão, o debate nas câmaras municipais é infrutuoso ou injustificado. Por quê? Porque o mais importante que a gente ganha dentro dos nossos municípios, nas casas legislativas, é um debate público da defesa da cultura brasileira. Débora foi assertiva em tudo, do início ao fim, o principal pilar que a esquerda sempre luta para destruir a sociedade, as bases da sociedade na qual nós nos alicerçamos e fomos construídos, a língua é um desses pilares mais importantes. Porque da língua vem a unidade do povo, da nação, nos permite estarmos em locais diferentes, em latitudes distintas, mas dentro do mesmo território, nos comunicando de forma plena e nos compreendendo, e nos enriquecendo uns aos outros. Então, levar esse debate para as câmaras municipais me parece extraordinário. Porque você afinca uma bandeira de que aqui nós não toleramos isso. Aqui, o povo de Uberaba, Belo Horizonte, foi feita essa discussão no último mês. Nosso povo não quer isso. O português que nós falamos não é essa linguagem brega. Chamar de idioma, mas no final das contas, isso é uma coisa brega. Ilidília. Gente, isso é uma breguice. Isso é uma breguice sem tamanho. Que no final das contas, não faz parte da língua portuguesa, não existe nenhum amparo jurídico. E ainda assim, como você disse, Gi, está sendo empurrado goela abaixo, entendeu? Por promotores de uma pseudocultura que, no final das contas, o único que quer é derrubar e acabar com a cultura nacional, acabar com a cultura que nós temos, a cultura familiar, uma cultura cristã, uma cultura alicerçada em pilares, né, judaicos cristãos, entendeu? E que, na verdade, é uma breguice sem tamanho, uma vergonha, não dá para ouvir, se equipar a alguém escutando um funk pornográfico do seu lado, a única vontade que você tem é de sair de perto, porque não dá nem para conversar com uma breguice dessa, nem para conversar. E o Brasil tem se tornado a cada dia um exemplo de importação dessas fezes que existem no mundo afora. Porque isso é algo que foi importado, isso não nasceu num beco ou numa comunidade no Brasil ou numa universidade pública, isso começa nos Estados Unidos. E a gente tem se tornado, assim, exemplo de importação de tudo que é brega e vergonhoso.
Assina embaixo com o relator. Omara? Também assina embaixo. A luta agora, então, Gi, sanciona Elisa, né? Porque parece que se ela não sancionar em 15 dias essa lei, a Câmara pode, né, promulgar a lei, não é isso? Então, tomara que ela seja favorável, né, gente? Porque a gente sabe que ela é de um partido de esquerda, né, e que tem abraçado aí a pauta política LGBT, né? Então, o Uberaba ainda corre o risco de não sancionar essa lei, tá? Então, gente, agora, como que pode, numa democracia, a minoria querer se impor em cima da maioria, né? Esse pessoal aí, ele precisa saber que numa democracia, quem decide sempre foi a maioria, sempre foi. E como o professor Cláudio aqui já disse em programas anteriores, 94% da população se dizem héteros sexuais. E então, a população LGBT é 6%, né? E aquelas pessoas com disforia de gênero, aquela que não se reconhece nem como homem, nem como mulher, são 2%. Então, eles são a minoria, né? Essa minoria, então, pode exigir respeito, pode exigir estudo, pode exigir trabalho, mas querer mudar o jeito de falar de quase todos os brasileiros, aí a gente não pode aceitar, né, gente? Então, isso aí está parecendo uma hipnose coletiva mesmo, é muita bobagem. Como que tem gente que ainda adere, que acredita, que quer uma coisa dessas, né? Mas antes de terminar meu comentário aqui, eu queria deixar claro para as pessoas aí, para os homossexuais, para os transexuais, para os bissexuais, que eu não tenho nada, eu não, todo mundo aqui, a gente não tem nada contra, absolutamente nada contra com quem as pessoas se relacionam, com quem as pessoas fazem sexo, isso não é da nossa conta, né? Eu tenho muitos amigos gays, tenho amigos trans, tá? Bissexuais, incluindo na minha própria família, na minha própria casa, tá? Então, a minha briga é com o movimento político LGBT, tá? Que é um movimento comunista, que é um movimento de esquerda, tá? Que demoniza a família, a religião, não respeita nada, né? Nós cidadãos como um todo, héteros, homos, trans, cidadãos, nós somos vítimas desse movimento político, tá? Então, eles ficam usando esses discursos aí, assim, discursos vitimistas, para poder mexer com o emocional das pessoas, né? Para que as pessoas possam aderir a esse movimento imbecil, né? Que fica fazendo essas imbecilidades aí como linguagem neutra, né? Então, pessoal, não caiam nessa, pelo amor de Deus. Pense um pouquinho, isso aí é uma cilada, esse movimento. Não participa disso, não. Seja você e pronto, acabou. Não participa de movimento político, não. Tá? Preste atenção nas coisas. Tá? Todo mundo aqui quer um Brasil melhor para todos os brasileiros, independente de qualquer coisa, raça, credo, tá? Opção sexual. Tá? A gente quer um Brasil melhor, por isso que a gente está aqui dando a cara a tapa, sabe? Tentando abrir os olhos das pessoas, tá? Então, a gente precisa parar de se dividir. Precisa, tá? A gente é todo mundo igual, tá? Agora, voltando aí para terminar o meu comentário sobre a pauta, isso aí foi uma vitória, uma grande vitória, né, dos patriotas, dos conservadores, né, que estão aí há um tempão nessa luta, não só em Uberaba, mas em outros lugares também, em Berlândia, com Caporeso aí, e por uma educação, uma luta pela educação culta, pela língua portuguesa, né, e por uma educação sem ideologias, né, e infelizmente esse vereador está sendo perseguido agora, né, na sexta-feira saiu aí que duas pessoas do movimento entraram com uma ação contra esse vereador, então é lamentável esse tipo de coisa, tá? Então, mas não desiste não, viu, gente? Que vocês aí, os vereadores, a gente precisa de vocês aí, não desiste não. Vai ter essas coisinhas aí, né, essas pessoas cheias de mimimi, né,
mas, por favor, não desista. É isso aí, parabéns para esses vereadores que votaram e para esse vereador aí que levantou essa bandeira. Então vamos seguindo em frente, olha. Mas antes da gente ir para o próximo assunto, eu quero lembrar você só que tudo que a gente debate aqui, você encontra em forma de artigos também, lá no meu blog, no www.gipalerme.com.br. Se você acha mais fácil, compartilhar, tá? Com as pessoas com quem você quer dialogar e abrir os olhos e alertar. Se você achar mais fácil compartilhar via texto, você também encontra lá, tá bom? www.gipalerme.com.br. As fachadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais passaram a ser iluminadas de lilás desde a última segunda-feira, no dia 8 de agosto. A ação marca a adesão da Casa à campanha Agosto Lilás, que comemora os 16 anos de vigência da Lei Maria da Penha e busca conscientizar a população sobre a violência doméstica. A iluminação, que está na entrada do Palácio da Inconfidência e no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, será mantida até o dia 21 de agosto. A Lei Maria da Penha é considerada uma das melhores normas do mundo no tratamento das questões de violência doméstica. Ela trata da punição dos agressores, mas também das medidas protetivas e assistenciais, com vistas a auxiliar as mulheres a se desvencilharem da violência. Em Minas, outras leis buscam ainda conscientizar sobre o tema e apoiar vítimas da violência. Recentemente, foi aprovada na Assembleia a obrigatoriedade de ensinar noções da Lei Maria da Penha nas escolas mineiras, com vistas a ajudar as mulheres a saírem das situações de violência doméstica. Os parlamentares também aprovaram a Lei 24.216 de 2022, que coloca as vítimas na lista de prioridades para programas estaduais de qualificação e emprego. Omara? Bom, gente, a violência doméstica, ela não pode ser aí monopolizada pelo movimento feminista, não, tá? Existe violência doméstica contra homens também. Então, o movimento feminista, estrategicamente, ele nem divulga isso, tá? Para que se diga apenas que só as mulheres sofrem violência, tá? E para demonizar os homens também, para que as pessoas sintam ódio dos homens, né? Eu vou citar uns dados aqui para vocês, que eu separei aqui, de 2016 a 2017, tá, pessoal? Total de homicídios, 61.800 homicídios. Desses 61.800, homens foram 56.732 homicídios. 91% dos homicídios foram de homens. Mulheres, 4.944, 8%. Tá? Agora, por armas de fogo. Homens, 43.626. Tá? Então, dos 56 mil que morreram os homens que morreram, 43 mil foram por armas de fogo. Tá? Mulheres, dos 4.944, 2.659 foram por arma de fogo. Então, 53%. É tratado integralmente como feminicídio. Tá? Então, eles jogam esse número. 53% dos homicídios foram por arma de fogo em mulheres. Tá? Só que foi só 8% dos homicídios, tá, gente? Homicídio nas residências. Homens, 9.020, tá? Então, dos 56 mil, 9.020 foram cometidos nas residências. Tá? Não é visto como violência doméstica, tá? Os homens. Mulheres, 1.938 homicídios. Então, dos 4.944, 1.938 foram cometidos nas residências, tratado integralmente como feminicídio, tá? Então, 39% dos 4.944.
Tá? Então, aí, o movimento feminista joga que 40% dos homicídios foram contra mulheres. Não, dentro dos 4.944, que é só 8% dos homicídios. Tá? Então, aumento do feminicídio. 2016 foram 1.902 vítimas. 2017, 1.938 vítimas. Aumentou 2%. Tá? 2% do número de feminicídios. Aumento do machocídio. Tá? 2016, 3.292 vítimas. 2017, 9.020 vítimas. Aumentou 300%. Então, homens são vítimas de homicídio entre as 6 e as 2 horas da manhã, tá? Será que é porque é mais fácil matar o homem enquanto ele está dormindo? E mulheres são vítimas aí de homicídio durante o decorrer do dia, tá? Resumo da ópera. Fora de casa, homens morrem cerca de 12 vezes mais que as mulheres. Dentro de casa, os homens morrem cerca de 4 vezes mais que as mulheres. Tá? Essas aqui são fontes do Ministério da Saúde, DataSUS, Atlas, Mapa da Violência, IPEA, IBGE, ONU. Tá? Quem quiser consultar, né, poder verificar a veracidade desses dados, pode ir lá. Tá? Então, por que não se fala disso, né, pessoal? Ninguém fala disso. Quando se fala num assunto aí de violência contra o homem, a reação das pessoas é duas, né? Ou ignora ou debocha da violência praticada contra os homens. Como se isso nem acontecesse, né? Vocês viram aí os dados, né, pessoal? E eu assisti um vídeo esses dias de um experimento social onde 2 atores, né, simulam. Primeiro, o homem brigando com a mulher no meio da rua, discutindo, coloca ela na parede, aquela discussão toda. Aí as pessoas param para defender a mulher, ameaçam chamar a polícia, discutem com o homem, aquela coisa toda. Aí depois invertem os papéis, tá? A mulher brigando com o homem, empurrando ele, dando tapa, puxando o cabelo, e ele sem reação nenhuma. O que vocês acham que as pessoas que estavam ao redor fizeram? Riram, debocharam da mulher batendo no homem. Sabe, gente? Então, se a gente for pensar também, nas novelas, a quantidade de vezes que os homens são xingados, esbofeteados, humilhados, e sempre que uma mulher sofre algum tipo de violência nas novelas, é tratado como violência. Por que com o homem não é assim? Sabe? Então, quando o homem é agredido em novelas, a narrativa é sempre a mesma. Ele mereceu, apanhou, foi pouco. Não é assim, gente? Então, você que está me assistindo aí, você deve pensar, gente, que mulher louca, defendendo homens, pelo amor de Deus. Defendendo não, gente, sendo justa, pedindo respeito para o ser humano. Tá? Pedindo a igualdade que as feministas aí adoram vomitar o tempo todo, sabe? Então, o problema do nosso país, gente, é a violência contra o brasileiro, não contra o homem, contra a mulher, contra o brasileiro, tá? E eu, sinceramente, eu acho que os homens estão passando da hora aí de se impor, levantar a voz um pouquinho, tá? Pedir para que seja respeitado. Respeito é uma via de mão dupla, né, pessoal? Então, eu acho esse agosto lilás aí a maior hipocrisia do mundo, tá bom? Acho a maior hipocrisia desse movimento. Porque eu tô por aqui com esse movimento nefasto, sabe? E que muitas mulheres aí, inocentemente, estão aderindo a esse movimento feminista, sem ao menos conhecer, sem ao menos fazer um estudo básico sobre o assunto, sabe? Eu sou antifeminista mesmo, tá? E eu vou passar os meus dias lutando contra esse movimento, tá? É isso, Gi. Somos 2, Omara. Débora, somos 3? Então, somos 3. A Omara foi muito feliz em todas as colocações dela, né? Eu tô aqui... É isso aí. Eu sou absolutamente contra tudo aquilo que segrega, né? Seja homem, seja mulher, seja o que for. Eu acho que
é o ser humano, né? Então, quando você fala em feminicídio, quando você fala em agosto lilás, você está dizendo que uma parte pode apanhar, pode ser morta, pode sofrer violência e a outra parte não, né? E qual que é a diferença? Nenhuma, né? Então, muito bem citado aí pelo Omar, os homens são os maiores vítimas de crimes violentos, né? E eu sempre entro na seguinte questão, né? O movimento feminista, ele, para mim, ele é o pior, ele é o mais devastador que existe. E as mulheres, de forma 99,9% inocente, entram nessa, né? Nessa questão de, eu sou feminista, sem nem saber o que ela está falando. E quando você questiona por que você é feminista, não? Pelos direitos das mulheres. E aí eu questiono, qual é o direito que a mulher não tem? Né? Qual é o direito que nós não temos? Não, mas a gente só vota graças ao movimento feminista, né? Normalmente é a resposta dela. E aí você prova, que eu não vou nem entrar em questão aqui, porque é um assunto com uma outra pauta, e aí você prova, né, por A mais B, com dados históricos, de que não existe nenhuma relação do movimento feminista com o voto. Assim como não existe nenhuma relação do movimento feminista com o trabalho da mulher, né? Então, foram momentos históricos que se fizeram necessário a inclusão da mulher, tanto no voto quanto no trabalho, tá? E aí, eu acho esse negócio de pombinha branca, agosto lilás, como que é, o xizinho na mão, eu acho isso tudo uma grande baboseira, sem tamanho. Qual que é o retorno que isso te dá? Qual a dimensão da violência que isso te dá, né? Nenhum. Se a gente for procurar, muito provavelmente não existe. Então, o grande da questão o movimento feminista, ele quer desclassificar, né, e tirar a masculinidade do homem, né? Tornar o homem desnecessário para uma sociedade. Né? Outro dia eu ouvi uma feminista, não sei se vocês viram, esse vídeo bombou, né? Ela falando que o homem ele é totalmente desnecessário. E aí o apresentador fala, não, mas e quanto à reprodução? Não, mas a gente vai conseguir fazer isso em laboratório. Então, a gente vê casos aí, né, totalmente relacionados a isso, que foi muito recente do Johnny Depp, né? Então, ele foi imediatamente acusado, ele foi imediatamente condenado pela população e por todos os jornalistas, e depois ele foi inocentado, né, com provas. Outro caso muito comum, né, aquela Mariana Ferrer, né, que imediatamente a população tratou de culpar o agressor, né, o homem, ele acabou com a vida dele, e depois que ele foi inocentado, ninguém falou mais do assunto. Né? Engraçado, ele conta porque se acabou com a vida desse homem. A estatística de homens com falsas acusações de estupro e de crimes contra a mulher, e que cometem inclusive suicídio, é alta. Você acaba com a vida de um homem, né? E o que me preocupa muito nesse assunto é que quando você banaliza a violência, porque isso é uma banalização da violência, a violência passa a ser absolutamente tudo, né? Então, se um homem olhar torto para mim na rua, eu já vou me sentir violentada por ele, né? Eu posso acusá-lo de assédio. Outro dia eu estava até lendo, né? Eu gosto de ler essas feministas porque eu dou muita risada, né? Praticamente um stand-up. E uma delas dizendo que se você tem relação com seu marido e depois você se arrepende no dia seguinte, você não queria ter tido relação com seu marido naquela noite, ele te estuprou, né? E, enfim, e aí você banaliza. E quando você banaliza, você faz o quê? Você transforma as verdadeiras vítimas de crimes que acontecem sim, né? Você põe tudo no mesmo balaio. E aí essas mulheres que realmente, e esses homens que realmente precisam de ajuda, precisam de auxílio, e que de fato sofreram a violência, né, sexual ou a violência física, eles não vão ter esse apoio, né? Então você joga tudo no balaio, tudo é violência, e você acaba simplesmente transformando aquilo em uma banalização do que realmente deve ser preocupado. Assim, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de esses movimentos ou lei específica para um grupo, tá?
Omara, você está querendo acrescentar algo antes da gente chamar o Thales? Sim, Gi, eu só queria acrescentar aí no comentário da Débora, com relação ao voto, que as feministas aí ficam gritando aos quatro ventos que foram elas, né, que a gente vota por causa delas, né? Nessa época do sufrágio, existiam movimentos anti-voto das mulheres. Tinha uma parcela das mulheres que não queriam votar. Não queriam, sabe por quê? Porque o voto, ele era ligado a obrigações civis dos homens. Então, assim, o homem, ele votava porque ele ia para a guerra defender o país dele, sabe? Então, as mulheres, boa parte, a grande maioria, tinha medo de ter o direito de votar e ter que ir para a guerra. Então, nessa época, surgiu um movimento de mulheres querendo ser contra o voto. Elas não queriam votar. E o medo de ir para a guerra, né? Então, essa falácia das mulheres, das feministas aí, é o maior absurdo do mundo, gente. Então, assim, tem tanta coisa que elas mentem o tempo todo que é a coisa mais absurda do mundo. Com relação ao trabalho também, gente, não foi um movimento feminista que lutou para a mulher trabalhar, não. A mulher sempre trabalhou no passado. E ela foi inserida no mercado, mais ainda, né, por causa do capitalismo, não foi por causa do feminismo. Ela ia ser inserida de uma forma ou de outra, tá? De uma forma ou de outra, ela ia ser inserida por causa do capitalismo. Não foi por causa de movimento feminista, não. Tá? Agora pensem comigo, se o movimento feminista fosse tanto pelas mulheres, por que eles não... Então, elas não lutavam primeiro por causa do trabalho para a mulher? Por lutar por causa de voto primeiro? Sabe? Ah, tenha dó. É isso, Gi. É tanta coisa que eu tinha vontade de falar, gente, desse movimento, que eu tinha que ficar aqui um programa inteiro para falar mal desse movimento. Thales? Eu tô adorando, porque, em especial porque eu acho que o principal espaço de que tem que ser travado uma luta nesse campo são por vocês, mulheres mesmas, né? É um pouco desconfortável como um homem entrar nessa luta. Mas eu queria pontuar alguns pontos que me parece importante, porque o campo jurídico também é um campo de luta cultural, né? E tem conseguido grandes transformações, e através das leis tem trazido, através do que elas consideram ganhos, tem trazido grandes derrotas e prejuízo para as mulheres. E leis como essa Lei Maria da Penha, que tem sim, me parece que tem sim seus pontos positivos, né? Ela traz consigo algumas alterações, em especial, por exemplo, uma alteração que aconteceu através da Lei 14.188 de 2021, em que ela inclui, por exemplo, a terminologia violência psicológica contra a mulher, né? Que, na verdade, não se passa de um conceito genérico no qual você pode enquadrar praticamente qualquer comportamento. Qualquer coisa pode ser considerado violência psicológica, porque é totalmente subjetivo, né? E alterações como essa, e alterações também nas leis das varas de família também, com o tempo tem se tornado prejudiciais para as mulheres, porque, por exemplo, se você tem uma lei de violência psicológica, e para isso ser violência psicológica, basta a mulher se sentir psicologicamente violentada, imagina um patrão que tem que contratar uma mulher ou um homem. Quem está prejudicado nisso? Cara, eu vou contratar uma mulher que amanhã, se eu pedir ela, se eu der uma meta para ela bater, ela vai falar que é violência psicológica? E eu posso responder como Maria da Penha? Porque na Maria da Penha teve essa alteração. Nas leis de trabalho, por exemplo, hoje, nas leis, perdão, do campo familiar, está cada vez mais claro, escancarado, aqui eu falo como homem, o quanto nós temos leis totalmente desiguais no campo da família. Hoje, as leis familiares tornaram os homens escravos das vontades das mulheres. Essa é a verdade, desculpa, mas é verdade. Porque se a mulher, amanhã, o cara, imagina eu tenho 7 filhos, sou casado há 10 anos,
Mas se amanhã a minha esposa quiser me botar para fora de casa e tirar meus filhos de mim, ela faz isso assim, sem trabalho. Ela vai na justiça, pede o divórcio, e nem precisa alegar que teve violência psicológica, só pediu o divórcio, fala, não quero mais viver com esse cara. Eu não tenho direito à guarda dos meus filhos, eu vou ter que arrumar uma outra casa para me viver, para me manter essa casa e a outra, eu vou ter que dobrar minha jornada de trabalho, isso vai impedir eu de conviver mais ainda com meus filhos de semana possivelmente vai ser trabalhando, nem tempo para eles eu vou ter, entende? E é assim, porque a mulher simplesmente, ela cansou do marido ou quer outro, ela fala, não, quero o divórcio, você paga a sua pensão, os filhos são meus, não importa se eu te trair, a justiça vai dar os filhos para mim, a guarda é minha. A mulher tem todos os direitos nesse campo e o homem não tem direito nenhum. Nenhum. Mal tem o direito de conviver com os filhos. Nem esse direito ele tem. Então o que eu quero dizer é o seguinte, isso gera uma insegurança no campo da família, porque o cara pensa, pô, casar tá difícil. Eu não tenho segurança jurídica de que eu tenho da minha propriedade, ou da guarda dos meus filhos, ou convívio com eles. Amanhã a mulher pode cismar que quer botar outro homem no meu lugar. Ela tem o direito. E eu não posso nem falar com a justiça, escuta, eu não quero casar com outro, eu só quero estar com meus filhos. Não, mas o filho é dela. Ela vai ficar com os filhos, vai ter outro pai, e você vai embora a hora que ela quiser. É uma insegurança, assim como uma insegurança no campo do trabalho ou do relacionamento. Então, muitas vezes, os que as feministas consideram ganhos, na verdade, é uma armadilha, né, para elas mesmas, para as mulheres mesmas. Você vê feminista defendendo, por exemplo, atletas trans. Você defendendo um homem praticar esporte contra a mulher. No final das contas, elas estão defendendo os homens que vestem de mulher e vai praticar esporte de uma forma totalmente desigual. Então, tem que se tomar cuidados e as mulheres têm que se alertar para essas armadilhas, que são armadilhas que estão cada dia mais claras. É excelente, gente, olha, fantástico. Eu só quero ressaltar aqui com você que nos acompanha uma coisa, nós não estamos negando que exista violência doméstica e que exista violência doméstica contra a mulher. A questão aqui não é essa. A questão aqui é, hoje está desequilibrada a balança da justiça. Porque também existe violência e existe violência contra homens. Eu quero trazer para vocês, só para encerrar o assunto, a Pietra Bertolazzi, que é uma antifeminista que eu curto muito, acompanho e gosto muito do trabalho dela, ela trouxe um texto no perfil dela no Instagram que eu quero compartilhar com vocês. A Lei Maria da Penha é a única no nosso Código Penal onde não há a presunção de inocência do acusado. A presunção de inocência significa que nenhum indivíduo deve ser condenado sem provas e que lhe sejam garantidos todos os recursos para que este possa provar a sua inocência. Isso significa que, quando uma mulher acusa o homem de abuso emocional ou físico, ele é punido mesmo que não seja culpado, até que ele prove a sua inocência, o que pode demorar meses. A Débora citou aí o que aconteceu com o Johnny Depp, foi mais ou menos isso. E assim, essa lei virou a maior máquina de retaliação. Presta atenção nisso, vou falar essa frase de novo dela que é fantástica. Essa lei virou a maior máquina de retaliação de homens vítimas de mulheres ressentidas e mal intencionadas que existe sim nos dias atuais. Hoje o homem que xinga uma mulher, o que configura como violência psicológica, pode pegar o mesmo tempo de prisão do que uma mulher que mata uma criança. O que os charlinhos do jurídico, aqueles adeptos do bordão, está na Constituição, que não se dão ao trabalho de questionar é, se está na lei, é porque é moral? Ou as leis são de fato justas? Parece que se esquecem de que os soldados da União Soviética estavam apenas cumprindo as leis de Hitler, no caso. É para você refletir, para você nos ajudar, porque eu acho que o Tales trouxe é fundamental. As mulheres é que têm que se posicionar contra essas injustiças que estão sendo provocadas pelo movimento feminista e que estão atingindo e afetando as próprias mulheres.
as próprias mulheres. Então vamos seguindo em frente. O fim das saidinhas temporárias dos presidiários foi finalmente aprovado na Câmara dos Deputados em Brasília por 311 votos contra 98. Entre esses 98 que foram contra, 8 são de Minas Gerais. E adivinhe de quais partidos políticos eles são? Acertou em cheio quem disse PT, PDT, PSOL, PSB. E a gente vai trazer aqui para você nas imagens a lista de quem são eles. Áurea Carolina, do PSOL. Leonardo Monteiro, do PT. Mário Eringer, do PDT. Padre João, do PT. Patrus Ananias, do PT. Paulo Guedes, do PT. Rogério Correia, do PT. E Wilson da Fataeng, do PSB. Thales, importante o eleitor mineiro ter aí na sua memória os nomes e a fisionomia desses candidatos que com certeza baterão a nossa porta pedindo voto em outubro. Muito importante, apesar de que nossa memória é curta, mas acho que a gente nem precisaria saber os nomes. Só pelo partido a gente já saberia que os nomes poderiam mudar, mas o partido possivelmente não mudaria, né? O fato é o seguinte, nós vivemos num país em que o crime compensa. Isso já é sabido de muito tempo. O Brasil, nos governos PT, matava mais gente por ano do que a Guerra do Vietnã matou durante todo o período do percurso. Teve uma queda, a gente tem hoje uma queda drástica no número de homicídios no governo Bolsonaro, são cerca de 20 mil vidas poupadas por ano, né? Mas a questão não é o fato em si, homicídio, número de mortes, a questão do narcotráfico, ela é só um reflexo de um contexto jurídico, uma aberração jurídica que nós vivemos. Que é, primeiro, uma bandidolatria. No Brasil nós vivemos desde o campo civil, se você entrar numa comunidade, aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, tem um shopping popular que chama-se Oiapoque. Lá vende tornozeleira eletrônica de mentira, fake. Porque o cara compra, põe na tornozeleira e ele passa a ser o bombzão na comunidade onde ele mora. Entende? O cara que já frequentou uma penitenciária, ele é visto de uma forma respeitosa dentro da comunidade. O cara que comete crime dentro do presídio, ele tem mais direitos do que o cidadão comum aqui na sociedade ou da própria vítima. Então nós vivemos hoje um regime de bandidolatria. O crime no Brasil não só compensa, como ele é bem visto. Ele é bem visto. Quem é o líder da pesquisa hoje presidencial, meu Deus do céu? É o maior ladrão da história da humanidade. O cara que pode descobrir amanhã outro planeta com extraterrestre que não vai ter tido um crime de corrupção igual ele cometeu aqui na Terra. E o cara é líder nas pesquisas e nós conhecemos pessoas que vão votar num bandido, num canalha. Por quê? Porque o bandido é bem visto no Brasil. Roubou, mas fez. Nós vivemos um regime de bandidolatria. Segundo, nós vivemos um contexto de total impunidade. Todo mundo no Brasil tem direito a matar uma pessoa. Tinha um professor que falava isso. Se você tiver residência fixa, emprego, você não vai ser preso. Você vai responder em liberdade, acabou. Meu direito eu cumpri. Eu tenho um direito, todo mundo tem um direito. É óbvio que isso é uma ironia, né? Tem que explicar, porque num país de analfabeto funcional a gente tem que explicar até essas coisas. Mas todo mundo no Brasil, em tese, a gente tem direito a matar uma pessoa que não vai acontecer nada com você, desde que você seja réu primário. Nós vivemos uma impunidade. A gente vive uma insegurança, uma situação de intranquilidade familiar nas ruas, que é um negócio absurdo. E os bandidos são presos e em poucos dias está solto na rua. E, por fim, eu queria que a gente fizesse um teste, que é o seguinte: escreve em inglês aí no Twitter, faz uma pesquisa para outros países, perguntando o que as pessoas acham da saidinha. Ninguém no planeta vai entender essa loucura, essa aberração.
Você pode pegar qualquer pessoa de qualquer país do mundo e falar assim, escuta, aqui no Brasil, o bandido, depois de um terço de pena, ele tem um privilégio, que é o seguinte, chegou Natal, ele pode passear, ele pode sair da cadeia e visitar a família dele. Ele pode passar o Natal em casa. O delinquente no Brasil, ele tem direito a saidinha. Sabe o que é isso? Ele pode passear nas datas comemorativas. A menina mata a mãe dela, mas no dia das mães ele ganha o benefício de poder passear, porque é dia das mães, pô. Esse é o Brasil. No Brasil, a cela, de tempo em tempo, vira um motel, porque o preso tem direito à visita íntima. Ele tem direito à visita íntima. A namorada, a esposa dele, pode usar o seu imposto, entendeu? Para transformar a penitenciária num motel. O preso no Brasil, em todos os casos, existem exceções em questões que são justificáveis, mas o preso no Brasil, a família tem salário, entendeu? Sem o cara trabalhar. No Brasil, o preso é proibido trabalhar, o exército, as forças armadas que ele está cuidando da fronteira, tá fazendo asfalto e o presidiário está comendo pudim. Por que não? Porque no Brasil o presidiário não pode trabalhar, mas as forças armadas podem fazer asfalto. Esse é o país que a gente vive. Põe isso em inglês no Twitter e vê se alguém vai entender ou vai achar que você está falando a verdade. É de indignar. O sangue ferve. Omara? O Tars aí foi feliz demais nas palavras dele. Eu já disse aqui, né, que a lei criminal aqui nesse país, ela estimula o crime. Aqui, realmente, o crime compensa, né? É triste. Então, o sistema punitivo brasileiro, ele é muito amiguinho dos bandidos, né, pessoal? Esquece que o dever maior seria proteger as vítimas, né? Então, assim, foi um grande passo isso daí, tá? O cidadão de bem, ele agradece. Tirar todas as mordomias, né, e deixar esse pessoal aí na cadeia é o mínimo que se pode fazer pelas vítimas, tá? Então, bandido bom é bandido preso, né, pessoal? Chega de bandidolatria, né, Thales? E eu fico pensando, pessoal, como que a sociedade permitiu isso até hoje? Como que a gente está aí há tantos anos aceitando essas saidinhas, assim, sem pensar, sabe? Eu fico me perguntando isso aí, e ainda permite, né, outros absurdos aí, como o auxílio reclusão, né? Eles precisam, gente, trabalhar lá, precisam trabalhar para sustentar, para se sustentar lá dentro, pagar a comida que eles comem, sustentar a família que está aqui de fora, eles precisam trabalhar, tá? Visita íntima também, como o Thales comentou, é um absurdo uma coisa dessas, gente. É um absurdo. Então, quando a pessoa pratica um crime, gente, ela não tem que ter vida boa lá dentro, não. Tem dó, não tem que ter vida boa lá dentro, não. Não tem que ser maltratada de forma subhumana, não tem. Não estou dizendo isso, não, tá? Mas vida boa, não, também não. Vida boa não tem que ter, não. A pessoa precisa ter medo de ser presa. Aqui não tem medo, bandido aqui não tem medo de ser preso, não. Pois é, mas tem que mudar. A pessoa tem que ter medo de ser presa. A pessoa precisa ter medo de praticar um crime, tá? Ela tem que pensar assim, nossa, se eu praticar esse crime, nossa, eu vou lá para aquele inferno, Deus me livre, não vou fazer isso, não. Ela tem que ter medo. E aqui não tem. Aqui o crime compensa, gente. Sabe? E quem tá lá dentro também, quem já tá preso, não tem vida ruim, não. O pessoal fala assim, nossa, como eles sofrem lá dentro, sofre nada, tá lá de celular, internet, comandando o crime, de lá de dentro, sofre não, viu? Sofre não. Então, gente, vamos aguardar aí para ver se o Senado não vai dar para trás, né? Porque a gente tem lá alguns inimigos do Brasil lá dentro do Senado. Então, outra coisa que precisava acabar é essa progressão da pena, né, gente? Que é outro absurdo. Pelo amor de Deus. Como que nós fomos deixando, né? Fomos deixando. Mas vamos um passo de cada vez, né, Gi? Né, Thales? Vamos um passo de cada vez. Já foi uma conquista isso aí. É isso, Gi. Débora? Vamos lá, né? Meus colegas foram muito, muito felizes aí nas suas colocações.
Eu digo assim, né, quando a gente lembra que o Luiz Inácio Lula da Silva está solto, está concorrendo a uma eleição para presidente da República, depois de sua condenação, depois de todas as provas dos crimes que ele cometeu, né, contra o nosso país e ainda financiando governos genocidas ao redor do mundo, né, financiando governos que matam. Acho que isso já explica tanta coisa, né, do que está acontecendo no nosso país, isso já nos dá aí o norte de que realmente o crime compensa aqui no nosso país, né? Você vê e em contrapartida, né, um deputado preso por crime de opinião, né, usando tornozeleira eletrônica, ficou preso, teve seus bens bloqueados, como Daniel Silveira. Então eu acho que isso já nos dá a diretriz do que está acontecendo no nosso país, né? Do que a gente vive diariamente. Então, quando você fala em saidinha de bandido, sendo que durante a saidinha muitos voltam a cometer crime, eles saem para continuar cometendo crime, muitos nem voltam, né? E que direito é esse, gente? Você imagina, eu me colocando no lugar da vítima, né? No lugar da família dessas vítimas, você saber que o cara que assassinou seu pai, ou o cara que, né, matou seu filho, enfim, ele está na rua, ele está desfrutando, gozando de toda a liberdade ali da rua por aquele período, e você perdeu o seu ente, ele se foi, não tem volta, né? E outros danos. Eu digo que até a supressão, quando você perdeu um bem seu, quem já sofreu assalto, sabe muito bem o que eu estou falando. É um sentimento de impotência, de ódio, de revolta. E daí você rua, né? Esse cara aqui, aproveitando, está na praia, porque ele, além de tudo, pode ter um salário, né? Então, a família dele é beneficiada por ele estar preso, muitas vezes. Então, assim, é tão revoltante, né? E aí, o que mais me chamou a atenção hoje na lista, né, de você falou, é quando você falou Padre João do PT. Eu não sei se isso chamou a atenção de vocês, mas a mim, como católica, chama muito a atenção. Em ver, né, um padre apoiando um partido que é totalmente contra os valores cristãos, um partido que apoia claramente o aborto, um partido que apoia tudo aquilo que o cristianismo é contra, e aí você ouve Padre João. Cara, esse nome me chamou muita atenção. Né? Como disse o Tales, o partido já diz muito. Né? Quando a pessoa. Eu sempre digo, cara, mas a pessoa é boa. Não, a pessoa não é boa. Se ela está nesse partido, ela não é boa, porque ela comunga daquelas ideias. Você não consegue. Uma pessoa séria não consegue para um partido que ele não comunga das ideias. Então, isso não existe. Você não apoia aquilo que você não faria, né? É o que eu falo, por exemplo, como assessora parlamentar, jamais trabalharia para alguém que não comunga dos meus valores. Nunca, hipótese alguma, por dinheiro nenhum. E aí você ouve o Padre João do PT, né? Obviamente contra a lei. Né? Então, eu acho que já foi dito tudo aqui. No Brasil vale a pena ser bandido? Existe sim essa bandidolatria, né? Muito bem citada pelo Tales. As pessoas realmente idolatram bandido no nosso país. É algo que vem de muitos anos, é algo que para desconstruir vai se levar muitos anos. E nós aceitamos, né? Bem citado aí pelo Omar, eu estava aqui refletindo, nós aceitamos, nós achávamos tudo isso, a gente se indignava, ok, normal, né? E só agora aí nós tivemos algo contra. Eu espero de coração que o Senado aprove. Eu acho que o nosso papel de cidadão agora, mais do que nunca, é exigir, é cobrar, mandar e-mail, ligar. Gente, isso conta. A população acha que não, mas isso conta muito. A pressão popular conta muito dentro de uma Assembleia, dentro de uma Câmara Municipal. Então, eu digo assim, você tem um tempinho para doar, não é tempo a perder, é tempo a doar, né? Porque é pelo seu país, é pela sua família, pela sua nação.
Então, chega segunda-feira, né? Aí tem feriado em alguns locais, mas liguem, pressionem, mandem e-mail, coloca no Instagram, marca o cara, façam ações populares para que eles saibam que a população está de olho, que sabe exatamente o que eles estão fazendo e o que a gente espera de cada um deles. Nosso Senado, a gente sabe que tem muito podre ali dentro. Eu confesso que eu tenho muito receio disso aí ser barrado no Senado. Pelo perfil de cada um ali dentro, né? Mas eu acho que agora é o nosso papel de pressionar, né? De ligar, de mandar e-mail, de mandar mensagem, sinal de fumaça, faça o que for. Mas cobre agora do Senado uma posição. Vamos parar de idolatrar bandido, né? Então a gente inverteu valores numa sociedade que não podem ser invertidos, né? Então, quando o Tales fala que tem 7 filhos, as pessoas se assustam, né? Algo natural, algo bonito, algo relacionado à vida e é um valor cristão. E, de repente, o cara falar que ele é bandido, as pessoas não se assustam. Ah, mas quantos você matou? Ah, só 2? Muito bem. Então, as coisas... Desculpa, Thales, até te citar, seu doutor, é para ficar bem esdrúxulo mesmo, que são coisas absurdamente diferentes, mas é que vocês compreendam o nível de julgamento da sociedade. Então, o certo está sendo julgado e o errado está sendo permitido. Então, nós estamos morrendo como sociedade. Nós estamos cada vez mais no buraco, cada vez mais na lama. Então, o que eu deixo aqui como mensagem final é: assumam seu papel de cidadão e cobrem. Eu posso garantir que é a única coisa que ainda dá resultado nesse pessoal, porque em outubro nós temos eleição e eles têm o maior medo da vida deles. O maior medo é não ser reeleito, é não ser eleito e não eleger aqueles que eles vão apoiar. Então, aproveite essa oportunidade. Terça-feira, segunda, senta. Hoje mesmo, já começa a mandar e-mail. Isso é fácil. Entrou lá no Senado, você tem o e-mail de todo mundo lá no site do Senado. E só para encerrar o assunto, eu quero lembrar para você que está nos acompanhando que no ano passado, aquele caso do Lázaro Barbosa de Souza, que aterrorizou ali fazendas, todo mundo estava louco, desesperado para que ele fosse novamente preso ali em Goiás, pertinho ali do Distrito Federal, porque ele tinha numa saidinha temporária dessas, conseguido uma saidinha temporária. Aí eu quero ler para você a lista de crimes porque ele estava preso, tá? 2007, duplo homicídio. 2009, roubo e estupro. 2018, homicídio, roubo e estupro. Esta pessoa, com esta lista de crimes e condenações por estes crimes, conseguiu a saidinha, esse benefício, né, da saidinha. E aí ele causou aquele pânico e aquele terror. E ele provocou mais 4 homicídios. Uma tentativa de homicídio, manteve uma família em cárcere privado, fez invasão em várias propriedades. E depois ainda acabou, né, sendo aí colocado como uma vítima, porque na ação de tentativa de prisão dele, ele reagiu e acabou sendo morto pela polícia que tentava prendê-lo novamente. Então, para você ter noção do que um criminoso em uma saidinha é capaz ainda de fazer com a sua família ou a minha. Então, vamos encerrando por aqui. Foi muito bom, viu, gente, essa oportunidade aí de compartilhar com vocês essa noite, debater esses assuntos com vocês. Agradeço de coração, Thales, a sua disponibilidade, viu, de estar aqui conosco. Muito obrigada. Volte obrigado mais vezes. Assim será. Muito obrigado, boa noite a todos. Débora, muito obrigada a você também, viu, pela disponibilidade de ter aceitado esse convite. Também fica o convite, volta sempre para debater conosco, para estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer, estou à disposição. Uma excelente semana aí para todos e uma boa noite.
Omara, boa noite, boa semana, fica com Deus. Boa noite todo mundo aí, foi um prazer ter vocês aqui, viu, Thales e Débora. Antes de encerrar, gente, vamos comentar aqui, um comentário rápido, né, sobre o Janones, o que ele fez semana passada, né, falando aí, inventando, né, uma fake news a respeito do auxílio, né, ele se uniu aí ao Lula, né, e agora quer que as pessoas acreditem que o auxílio, ele só vai até dezembro, que a partir do ano que vem não vai ter auxílio, que o Bolsonaro é isso, que o Bolsonaro é aquilo. Gente, não acredita nesse rapaz não, viu? Esse rapaz não é de confiança não, viu? Uma pessoa que se alia ao maior bandido que já existiu nesse país, pode ser gente boa? Pode falar? Não, por favor, né? Então, por favor, vamos procurar as notícias em lugares que não seja Globo, pelo amor de Deus, porque lá eles vão falar mentira também, tá? Então, procura aí jornalistas independentes, X a questão, né? E não acredite nessa baboseira não, e espalhe isso aí para o máximo de pessoas possível, tá, gente? Que o ano que vem vai continuar, isso aí já foi definido. 2023, o auxílio vai continuar, tá? Não precisa preocupar que vai ficar sem isso não, porque não vai, tá? E, então, boa noite para todo mundo, muito obrigada pela nossa audiência aí, por ter ficado com a gente até aqui, uma excelente semana para todo mundo, e que Jesus nos abençoe aí com muita força, com muita coragem, que a gente não desista dessa luta nunca, que a gente que a gente sempre tenha coragem de falar aqui o que precisa ser falado, tá? Um beijo para todo mundo. Fica com Deus. Olha, eu quero lembrar também que amanhã, dia 16, começa para valer a campanha, e o presidente Bolsonaro escolheu Minas Gerais para lançar a campanha. Então, acompanha pelas redes sociais dele. Acho que a partir das 9h30 da manhã, que está prevista a chegada no aeroporto em Juiz de Fora. Acompanha, prestigia essa escolha do presidente, né, de começar esse período eleitoral, a campanha para valer em Minas Gerais, onde ele tem adotado aí de coração essa segunda oportunidade, né, de vida que ele teve após a facada em Juiz de Fora. E na próxima edição a gente traz aí um pedacinho de como é que foi esse lançamento, né, que na verdade vai ser amanhã, para você. Então, muito obrigada, tá, gente, pela presença, por ter nos acompanhado. É a 30ª edição nossa aqui, a gente está muito feliz por ter chegado nesse número redondinho aí, 30 semanas, trazendo para você resumos aí semanais do que está acontecendo nas nossas câmaras municipais, Assembleia Legislativa Mineira. Vamos ficar atento, não vamos só eleger eles e deixar eles lá, as coisas correndo soltas, não. A gente precisa acompanhar de perto, porque isso afeta a minha família e a sua. Muito obrigada pela audiência, tenham uma excelente semana, lembra de compartilhar, tá? Lá nos seus grupos, nas suas redes sociais. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau.